on sound. On sound. On sound. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu confesso que eu não estou nem um pouco nervosa, que eu não estou nem um pouco ansiosa, e que eu disse não para a pastora. Eu falei de forma alguma. Eu falei, eu não sei falar, eu não sei o que falar, eu não sei o que trazer. Tantas outras pessoas para poder fazer isso, pastora não. Mas a nossa pastora me ignorou com sucesso. Eu confesso que eu fiquei com medo. Eu falei, Max, eu acho que eu não vou não, Max. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu estou muito nervosa. E desde quinta-feira, quando ela me deu essa missão, o meu corpo não respondia às próprias vontades, sabe? Eu só tremia, eu fico com medo e fico cada vez mais nervosa. E algumas pessoas até falaram assim, mas parece que você fica tão calma. Eu falei, só parece, mas por dentro só eu sei o que eu estou sentindo. Mas eu sou grata pelo Ministério IBRMC, pelos meus pastores, por essa oportunidade. Porque, como eu já falei anteriormente, todos nós começamos de algum lugar. Ninguém nasce sabendo e precisamos começar, precisamos avançar. Precisamos ser vasos valorosos, vasos obedientes. E para que as bênçãos do Senhor, elas continuem se apresentando nas nossas vidas, elas continuem chegando nas nossas vidas, nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos nos apresentar, nos colocarmos à disposição do Senhor. E como é o mês da mulher, eu não podia deixar de enaltecer uma mulher que a Bíblia não menciona o nome, mas ela foi citada com importância e por um motivo muito especial, que eu gosto muito de falar, que fala muito ao meu coração, que é sobre fé. E a palavra do Senhor, que hoje eu vou ler, ela se encontra em Marcos 5, do verso 25 ao 34. Eu vou ler aqui no Datashow, que vai ficar mais fácil para acompanhar, que é uma versão um pouquinho diferente. Mas a palavra do Senhor diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluias. E eu glorifico ao Senhor, porque quando a pastora me trouxe essa oportunidade, esse convite, logo depois eu falei assim: Jesus, o que eu vou falar, como eu vou expressar? Até para cantar eu fico muito nervosa. Eu falei algumas vezes, eu disfarço bem, mas eu fico extremamente ansiosa.
Mas o Senhor, Ele vai trabalhando nos nossos corações. E quando eu vi esse texto, eu lembrei de alguns pontos importantes que me trouxe à memória o que eu mesmo sinto às vezes. Essa mulher, ela não olhou para o medo, ela não olhou para a vergonha, para a timidez, ela não olhou para a circunstância, para a multidão que oprimia Jesus. Ela seguiu apenas para o alvo, ela seguiu apenas para o seu objetivo, porque ela tinha ali um propósito no seu coração, ela tinha um propósito de ser curada, e a palavra fala do Senhor que ela tinha gastado todos os seus bens, ela já se tornara pobre, e a Bíblia fala que além de tudo isso, ela enfrentou um outro problema. Ela era excluída socialmente. Ela não poderia estar no meio social. Ela era excluída, ou seja, eu conjecturo que ela era sozinha, que ela era solitária, mas nem isso impediu ela de correr atrás do seu propósito. Nem isso impediu de paralisar. E eu entendo que 12 anos sofrendo de uma hemorragia não deve ser uma coisa muito fácil. Nós mulheres sabemos bem que quando estamos nesse período, e eu não estou falando que é uma coisa, que é um mimimi, como muitas pessoas pensam, que é uma frescura. É fisiologicamente explicado. Nós passamos por uma mudança de verdade no nosso corpo. O nosso corpo entra num trabalho que modifica o nosso humor. Nós sentimos dores. E muitas pessoas não entendem, muitos maridos, não estou puxando a orelha de ninguém, apenas como mulher passando um recado. Você, marido, que não entende muitas das vezes que a sua mulher muda de humor repentinamente, ou ela fica mais estressada, mais brava, mas isso é o que acontece no nosso corpo todos os meses. Não brigue com a sua esposa, leve um chocolate, ou mantenha a distância, se assim for o caso, dê espaço, para algumas funcionam assim. Mas entendo a sua mulher. E brincadeiras à parte, eu entendo que essa mulher ela deve ter sofrido muito. Porque hoje nós não passamos por essa exclusão social. Nós não passamos por isso. Mas essa mulher, ela sofreu. Ela gastou tudo que ela tinha. E eu acredito que ela tinha muitos bens, que a Bíblia falou que ela era uma mulher próspera. E ela entregou tudo que ela tinha. Mas quando ela ouviu falar do homem que podia mudar a sua história, ela não pensou duas vezes, ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para o obstáculo, e eu entendo que ela se sentia fraca, creio eu, conjecturando que ela estivesse super fraca, e ainda assim, vendo aquela multidão, ela não hesitou, ela deu o jeitinho dela, e ela foi caminhando, ela foi seguindo, porque ela tinha certeza de que ela não precisava nem se apresentar para o mestre, que ela simplesmente tocasse na orla do Senhor, ela seria curada. E assim eu trago para as nossas vidas que nós devemos cultivar a nossa fé, porque diante dos nossos olhos carnais, parece impossível, parece difícil, às vezes sonhos que temos guardados, porque pessoas às vezes são malvadas e falam para nós que o nosso sonho não vai acontecer, por muitas vezes somos inocentes e contamos os nossos projetos e os nossos sonhos, e nem todo mundo que está ao nosso redor está apto a compartilhar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas o nosso Deus é o que escreve a nossa história, é o que determina os nossos projetos, os nossos sonhos, é o Senhor que realiza. Eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei se você busca a saúde, se era um bem material, o Senhor conhece, porque é aquele que sonda a nossa mente e o nosso coração, é Ele que nos coisas que ninguém mais pode fazer. Eu ouvi a mensagem da irmã, da nossa Milânia na quinta-feira, falado, olha, você deu um mau passo, porque é a primeira coisa que as pessoas fazem, nos apontar. Mas o Senhor, para honra e glória do nome dele, ele não deixou a serva dele envergonhada, ele foi lá e fez melhor. Ele fez além do que ela pensou, porque os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. E assim foi comigo também. Coloquei o Senhor na parede, mas eu falei, Senhor, eu quero evoluir, como é que eu vou falar da sua boa obra, como é que eu vou falar que o Senhor faz, que o Senhor muda, que o Senhor pega daqui e coloca ali, se eu não puder passar por isso.
E o Senhor, Ele colocava no meu coração assim: continua, apenas ore, confie, entregue nas minhas mãos, porque eu faço melhor do que você pensa. E o Senhor, Ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu com muito mais do que eu tinha pedido. E se for preciso usar pessoas, te fazer herdeiro, usar outras pessoas que você nem imagina, o Senhor, Ele usa. Porque Ele continua sendo Deus. Falei também que as misericórdias do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas não mudaram. Fomos nós que mudamos. O nosso Deus, Ele continua o mesmo ontem, hoje, será eternamente, porque Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor, Ele continua fazendo. Nós aqui não cremos mais nos milagres que víamos no passado, mas se colocarmos a nossa fé em ação, eu creio que o Senhor, Ele fará. E complementando, essa mulher, ela seguiu, acredito eu, com dificuldade, rastejando-se, ela encostou na orla do mestre. E a fé dessa mulher era tanta que o Senhor, naquele momento, independente da multidão, Ele sentiu algo especial. Saiu virtude. E Ele olhou para a multidão e Ele disse: alguém me tocou. Os seus discípulos incrédulos perguntaram: Senhor, mas a multidão lhe oprime. O Senhor ainda pergunta: quem é que te tocou? Mas o Senhor sabia que tinha sido um toque diferente. Tinha sido um toque especial. Que venhamos tocar o coração do nosso Deus de forma especial, com o nosso coração rasgado diante do Senhor. E essa mulher enfrentou mais uma questão. Por ela ter sido excluída da sociedade, ela já não tinha mais os seus bens. Aquela multidão que provavelmente iria excluir, ainda assim ela jogou o medo de lado, a vergonha, a timidez, e ela se anunciou perante o mestre: fui eu, Senhor, que tocou na orla do seu manto. Me perdoe, Jesus, por ter tocado. E o Senhor, de forma carinhosa, virou para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E naquele momento, aquela mulher entendeu que não era sobre os bens, era sobre fé. E a certeza que ela tinha no coração que o nosso Deus, Ele faz, Ele continua fazendo e Ele vai continuar abençoando. E eu não vou me prolongar muito, porque eu continuo nervosa, mas eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu quero deixar para a igreja. Eu vou cantar também um louvor que eu não sei 100% a letra, mas eu fiz questão de louvar. Falei com o nosso pastor Samuel, falei assim: pastor Samuel vai conhecer a letra desse hino, que vai complementar. E eu conversei com ele assim que eu cheguei e falei: pastor, o senhor conhece? Falei só o nome. Ele falou: não, conheço. E eu falei: tinha certeza disso. E eu quero dizer para a igreja, principalmente para você, mulher, não excluindo os homens, tá? Mas assim, mulher, você é especial para o Senhor. Você é uma potência na mão do nosso Deus. Não se sinta menos, não se sinta menor do que ninguém. O Senhor, Ele tem um chamado para cada uma de nós. E se o Senhor te chamou, se coloque na brecha. Faça como essa mulher. Coloque o seu medo de lado. Coloque a sua vergonha de lado. Faça como eu. Olhe para um ponto fixo. Ignore a igreja. E faça para o Senhor. E creia que o Senhor, Ele vai fazer na sua vida.